Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus estamos aqui nesta manhã para adorarmos ao Senhor, e é bom vermos hoje a igreja mais ou menos assim cheia, né? Diante das possibilidades, especialmente no contexto de pandemia que nós vivemos, mas ficamos felizes por poder rever os irmãos e por podermos adorá-lo e aprender dele, por meio dele, na casa dele. Mas antes de nós entrarmos na palavra de Deus em si, que é o que nos interessa também nesta manhã, nós temos algumas pessoas que nos honram com as suas visitas aqui em nossa igreja, que são a Camila e o Samuel, é isso? Camila e Samuel, Deus abençoe. A Camila é a esposa do nosso querido irmão Bruno, e o Samuel, aquele garotão ali, bem-vindo, viu? Tá bom, Samuel? Deus abençoe você, a mamãe, o papai, toda a família, amém? Nós também estamos aqui com a Cícera, é isso? Cícera, muito bem-vinda, Deus abençoe sua vida, abençoe a vida do nosso querido irmão que está conosco mais uma vez aqui, é uma grande alegria tê-lo conosco, tá? E estamos também com o nosso querido Felipe, que fazia um certo tempo que nós não víamos, mas graças a Deus podemos revê-lo hoje aqui nesta manhã. E todos os demais irmãos, que são todos bem-vindos. É pena que não dá para nós vermos aqui, né, na filmagem, mas os irmãos todos de preto, todos agasalhados, né? Todos aí capotados, como diz o outro, mas que bom que estamos hoje aqui na casa do nosso Deus para aprendermos dele. E por falar nisso, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de João, 1 João, no capítulo 1, e versículos 5 até o capítulo 2, versículo 2. 1 João, capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2 e versículo 2. Vamos falar hoje sobre 7 importantes verdades cristãs. É evidente que existem outras tantas verdades cristãs presentes na Bíblia, mas a partir desse texto que nós leremos, nós queremos refletir com os irmãos sobre 7 importantes verdades cristãs. 1 João, capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2. Diz assim a palavra do nosso Deus: E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Amém? Vamos agradecer a Deus pela sua palavra, que nós cantamos agora, acabamos de adorar a Deus, inclusive enaltecendo a palavra dele, porque ele fala conosco, e esse é o momento em que nós teremos para aquietarmos os nossos corações e descansarmos os nossos pensamentos nele e na palavra dele. Amém? Pai, nós queremos bendizer e exaltar o seu nome nesta manhã. Queremos agradecê-lo por esse privilégio, essa oportunidade rica que o Senhor nos dá, que é a de podermos estar na sua casa, tendo comunhão com os nossos irmãos, tendo comunhão com o Senhor, a oportunidade que temos de poder adorá-lo, de cantarmos louvores a Ti, como acabamos de fazer, mas também a oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá
de agora podermos ouvir as tuas escrituras, ouvir um trecho importante delas e sermos por elas instruídos, abençoados, restaurados e revigorados em nossa fé e no nosso relacionamento contigo. Abençoe-nos nesta hora, mais uma vez, ilumine-nos, nos dê graça para transmitirmos a sua mensagem e dê graça ao seu povo, à sua igreja, para que possa ouvi-la, possa compreendê-la e possa, sobretudo, praticá-la, vivenciar a sua palavra. Nós louvamos o teu nome e oramos ao Senhor com nosso coração já repleto de gratidão, em nome e para a glória do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Por favor, meu irmão, pode se assentar. Então, como eu disse agora no início, o nosso propósito nesta manhã é falarmos sobre 7 importantes verdades cristãs presentes em 1 João capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2 e versículo 2. Mas antes de entrarmos no texto de João em si, propriamente dito, vejamos primeiramente algumas informações introdutórias que são importantes a fim de nós contextualizarmos esta carta de 1 João, como nós frequentemente fazemos quando trazemos uma mensagem sobre um determinado texto bíblico. Nós contextualizarmos alguns elementos importantes para entendermos qual é o contexto histórico, cultural, teológico e espiritual a partir do qual um autor bíblico escreve, no presente caso, o autor da epístola de 1 João. Quanto à forma dessa carta, meus irmãos, essa primeira epístola de João, ela é um tanto quanto diferente das demais cartas e das demais epístolas. 1 João não apresenta nenhuma daquelas características que geralmente estão presentes nas cartas escritas em grego durante o primeiro século da nossa era. E, além disso, ao que tudo indica, 1 João é um texto que foi escrito a fim de ser lido como uma espécie de carta pastoral que é dirigida a uma determinada igreja ou a um conjunto de igrejas. Nós não temos informações claras sobre os destinatários de 1 João, o que faz com que muitos estudiosos entendam que seja uma carta, aliás, 1 João é incluída entre os estudiosos dentro de termos classificatórios como uma das epístolas gerais ou católicas, porque ela não é dirigida a um público em específico, mas à cristandade no seu sentido mais amplo e mais pleno. Bem, mas quanto à autoria, saindo da forma e indo para a autoria de 1 João, embora 1 João seja uma epístola que em si mesma seja anônima, nós não descobrimos quem é o autor desse texto, mas ao que parece, um indivíduo chamado Pápias, ali de Herápolis, uma antiga cidade da Frígia, ele foi a primeira pessoa na história a entender que essa epístola foi escrita por João, de acordo, inclusive, com o testemunho de outro estudioso, de um historiador da igreja antiga, que foi Eusébio de Cesareia. E esse depoimento de Pápias, meus irmãos, ele data ali da metade do 2º século depois de Cristo, portanto, mais uma vez, da nossa era. Já que naquilo que se refere, por exemplo, ao local ou à data de escrita desse texto, acredita-se que 1 João teria sido escrita em Éfeso, no contexto da Ásia Menor, provavelmente entre os anos 80 e 85 depois de Cristo, entre meados até quase o final da década de 80 do 1º século da nossa era. Já, por outro lado, em termos de estrutura, nós podemos dividir a epístola de 1 João, pelo menos em 3 partes principais ou centrais. A primeira parte, que trata da comunhão com Deus, do tema da comunhão com Deus, entre outros assuntos, ela encontra-se em 1 João capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 2, versículo 17. A segunda parte, que trata de particularidades da igreja, ou igrejas às quais João se dirige, ela se encontra no capítulo 2, versículo 18, até o capítulo 13, versículo 24. E por fim, a terceira e última parte,
que trata de valores que distinguem os discípulos de Jesus daquelas pessoas do mundo que não o seguem, aparece no capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 5, versículo 12, e do versículo 13 em diante do capítulo 5, nós temos outras considerações finais que o apóstolo João dá. E, finalmente, em termos de propósito, parece-nos que 1 João foi escrita, entre outras razões, entre outros motivos, com o propósito de advertir os cristãos daquele contexto do primeiro século, quanto aos falsos mestres que estavam tentando enganá-los no seio da igreja. Quando os irmãos leem as epístolas do Novo Testamento, eu imagino que os irmãos já o fizeram, espero que o tenham feito, os irmãos percebem que uma das tônicas das epístolas neotestamentárias, quer paulinas, quer joaninas, quer petrinas, quer a epístola de Judas, sempre é, em maior ou menor grau, combater os falsos mestres e, portanto, os falsos ensinos e as heresias que eles propagavam. Percebam, meus irmãos, que desde sempre, desde o seu nascedouro, a igreja enfrenta problemas com falsos ensinos. Vocês estão entendendo, portanto, como é importante termos um culto bíblico alicerçado nas Escrituras, a importância que a Bíblia, o estudo da Bíblia, a pregação da Bíblia desempenha no seio da igreja? Porque a disseminação dos falsos ensinos, das heresias, sempre foi um problema presente na igreja desde o seu surgimento. Isto com os apóstolos vivos, com Paulo, com João, com Pedro, o que dirá séculos e séculos e séculos depois da partida deles. Esse problema continua presente no nosso contexto. Bem, mas lendo aqui o texto, por que nós entendemos que 1 João foi escrita, dentre outros motivos, para advertir os cristãos quanto aos falsos mestres que estavam ali tentando enganá-los no seio da igreja? Em 1 João, no capítulo 2, versículo 6, que é o contexto amplo do texto que lemos, nós encontramos escrito o seguinte: estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. Daí a nossa dedução a partir desse elemento. Mas que tipos de falsos ensinos ou heresias eram propagados, afinal de contas, por esses falsos mestres? Os estudiosos, meus irmãos, de 1 João, eles têm entendido que pelo menos 3 ensinos heréticos são combatidos pelo apóstolo João nessa epístola de 1 João. Quais são? O gnosticismo, o docetismo e a heresia de um certo homem chamado Cerinto. Não confunda com o nome Corinto, ali da cidade da igreja de Corinto, mas Cerinto. Então, estes seriam os 3 principais falsos ensinos combatidos ali no contexto da igreja ou igrejas às quais João se dirige: o gnosticismo, o docetismo e a heresia de um indivíduo chamado Cerinto. O gnosticismo, ele defendia, entre outras coisas, uma espécie de dualismo neoplatônico que acreditava, por exemplo, na existência de uma dicotomia entre a matéria, que era considerada em si má, e o espírito, que era considerado algo bom. Então havia essa dicotomia típica do pensamento de Platão. O mundo físico, as coisas físicas são más, mas as coisas espirituais, elas são boas. Então havia essa dicotomia, essa bipolaridade entre esses termos. Já o docetismo, uma palavra que vem do grego dokel, parecer, o verbo grego dokel, parecer, com base nos mesmos pressupostos do gnosticismo ou de um proto-gnosticismo presente na igreja do primeiro século, esse docetismo afirmava que a matéria era má, mais uma vez, tendo como pressuposto a ideia gnóstica, e que, portanto, Jesus ele não era realmente um ser de carne e osso, mas ele apenas aparentava ser assim. E por que Jesus não poderia ser de carne e osso, não poderia ser físico? Porque a matéria em si era má. Então não faz sentido imaginar que o Filho de Deus se tornasse matéria, porque a matéria era má. E, portanto, isto significaria que algo mal haveria na pessoa de Jesus. Percebam a heresia presente nesse contexto. Portanto, o docetismo, ele rejeitava a encarnação de Cristo. Por fim,
havia também a chamada heresia de Cerinto, que, como nós dissemos, Cerinto foi um dos primeiros líderes do antigo gnosticismo e que fazia a distinção entre o homem Jesus e o Cristo divino. Segundo essa heresia desse indivíduo chamado Cerinto, o Cristo ou o Espírito veio sobre Jesus no seu batismo, mas depois disso deixou para que Jesus ele fosse sozinho encaminhado à cruz. Então não foi o Deus homem que foi crucificado, foi apenas Jesus, porque o aspecto divino ou Cristo logo se separou dele quando da sua crucificação, o que foi entendido pelos pais da igreja e por muitos estudiosos ao longo da igreja como sendo uma heresia. Percebam, portanto, meus irmãos, que essas três heresias, em última análise, elas tinham uma mesma coisa em comum. Esses três ensinos heréticos se dirigiam contra a encarnação de Cristo. E é por isso que João dirá em 1 João, no capítulo 4, que todo aquele que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse indivíduo tem relação ali com o anticristo, ou o espírito do anticristo. Ele está criticando, portanto, o gnosticismo, o docetismo, a heresia de Cerinto, entre outros ensinamentos e filosofias equivocados, heréticos e contrários a Deus, a sua palavra e aos seus ensinos. Então, é dentro desse contexto conturbado e de grande ameaça à saúde espiritual e doutrinária da igreja ou igrejas às quais João se dirige, que ele escreve a sua carta. João escreve a sua carta, meus irmãos, a fim de defender os valores e ensinamentos cristãos, e ao fazê-lo, ele nos apresenta pelo menos 7 importantes verdades cristãs, que, aliás, é o tema, mais uma vez, da nossa reflexão de hoje. Então, vamos ver quais são estas 7 verdades, tendo como base João, 1 João, no capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2. A primeira verdade que eu aprendo nesse texto é que a mensagem de Deus tem origem em Deus e deve ser transmitida com fidelidade. Primeira verdade que eu aprendo nesse texto, que a mensagem de Deus tem origem no próprio Deus e ela deve, portanto, ser transmitida com fidelidade. 1 João capítulo 1, versículo 5, parte A, parece-me que ensina esse ponto de vista. Olha o que diz o texto, 1 João 1, 5, parte A. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. João está dizendo aqui que a sua mensagem vem de Deus, procede de Deus, tem origem em Deus. Ele diz, dele ouvimos. E também está dizendo que essa mensagem que ele ouviu de Deus é a mesma que ele, João, está anunciando aos seus destinatários. Não há uma diferença entre o que ele ouviu de Deus e o que ele transmite às pessoas. O que ele ouve de Deus, ele transmite exatamente a mesma coisa, porque ele é fiel à palavra que recebera de Deus. E essas duas características da mensagem de Deus em João, elas também são vistas em Paulo, nos escritos do apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo 3,16, um texto muito conhecido do Novo Testamento, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, e aqui a expressão inspirada por Deus, ela vem do grego theopneustos, que por sua vez é dividida em outras duas palavras. Nós temos ali o termo theos, que quer dizer Deus, e temos pneustos, que por sua vez é derivado de um verbo pneu, que quer dizer respirar ou soprar. Portanto, toda a Escritura, nos diz Paulo, ela é soprada por Deus, ela tem o hálito de Deus, ela veio da boca de Deus, ela tem origem em Deus e não no homem. O homem apenas propaga, apenas transmite, apenas reverbera, apenas repercute aquilo que tem origem em Deus e vem da boca do próprio Deus. E é interessante observarmos também, nesse contexto, que o ensino rabínico antigo, ele dizia que o Espírito Santo ele pairava sobre os profetas e falava de tal modo através deles que as palavras deles não eram já mais deles mesmos, mas eram provenientes da boca de Deus.
E a igreja primitiva concordou com essa perspectiva. Por isso, as palavras dos apóstolos e dos autores neotestamentários não eram deles mesmos, mas tinham a sua origem, a sua fonte e a sua procedência em Deus e somente em Deus. Além disso, Paulo também diz algo muito interessante em 1 Coríntios 11, 23, texto este que nós citamos com frequência quando do culto de ceia, não é isso? 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23 a 26. Mas, em 1 Coríntios 11, 23, no versículo introdutório que trata da ceia do Senhor, Paulo começa dizendo o seguinte, olha como a linguagem paulina é muito semelhante à linguagem joanina, à linguagem de João. Olha o que ele diz. Porque eu, Paulo, recebi do Senhor o que também vos ensinei. Notem que assim como João, Paulo está dizendo, o meu ensino veio do Senhor, e esse ensino que veio do Senhor é o mesmo que eu estou transmitindo a vocês. Não estou acrescentando nada e não estou tirando nada. Eu estou transmitindo o ensino de Cristo, tal como eu recebi do próprio Cristo. Em outras palavras, João e Paulo estão dizendo duas coisas, meus irmãos, duas coisas que nós aqui descobrimos. Primeira coisa, os nossos ensinos não saíram da nossa cabeça, eles estão dizendo. Eles não foram inventados ou criados por nós, eles nos foram revelados e dados pelo próprio Deus, que é a fonte dos nossos ensinos. Isso difere do gnosticismo. Isso difere da heresia de Cerinto, isso difere do docetismo, que tinham origem ali nos pensamentos humanos e nas filosofias humanas neoplatônicas e assim por diante. João diz, não, os meus ensinos não têm origem em Platão, os meus ensinos têm origem em Deus. Deus é a fonte daquilo que eu ensino, daquilo que eu prego, daquilo que eu vivo. Deus é a fonte e não Platão. Uma segunda coisa que eu aprendo é que esses ensinos que nós recebemos de Deus, como se João e Paulo estivessem dizendo isso, né? Esses ensinos que nós recebemos de Deus são os mesmos que nós estamos transmitindo a vocês. E este segundo ponto em particular nos transmite uma importante lição, que eu inclusive já mencionei. Meus irmãos, Deus não nos autorizou a acrescentarmos ou a subtrairmos qualquer conteúdo da sua palavra. Ele simplesmente deseja que preguemos a sua mensagem tal como nós a recebemos dele, sem adulterá-la, sem transformá-la, sem maquiá-la, sem corrompê-la. Ele simplesmente quer que sejamos fiéis na transmissão da sua palavra tal como nós a recebemos dele mesmo, Deus. Isso nos conduzirá a uma segunda importante verdade, dentre 7 verdades que nós destacamos nessa manhã para compartilhar com os irmãos. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto é que Deus não compactua com o mal. Segunda verdade, Deus não compactua com o mal. 1 João capítulo 1, versículo 5, parte B diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Aqui o texto grego, ele traz 2 palavras que transmitem o sentido de negação de forma enfática. Aliás, percebam aí no texto as palavras não e nenhuma. Não e nenhuma. Duplamente ele reforça a ideia de que Deus não tem nenhuma relação com o mal. O texto bíblico diz que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. O texto grego é enfático, é como se João dissesse, jamais imaginemos em hipótese alguma, de forma nenhuma, que algum tipo de treva existe em Deus, porque Deus é luz e nele não há nenhum tipo de treva, nenhum mal. Aliás, essa fala de João, ela é confirmada por outros diversos textos das Escrituras. Vejamos apenas alguns poucos exemplos aqui, a fim de nós realçarmos esse ponto. Deuteronômio, no capítulo 32, e versículo 4, diz que não há injustiça em Deus. Justo e reto ele, Deus, é. Não há injustiça nele, não há treva nele. O Salmo, no capítulo 5, versículo 4, diz que o mal não habita com o Senhor. Por quê? Porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Abacuque, no capítulo 1, versículo 13, um texto conhecido sobre o qual meditamos na nossa série de sermões
tempos atrás expositivos sobre Abacuque. Abacuque 1,13 declara sobre Deus: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Tiago, no capítulo 1, versículo 13, ressalta: ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E por fim, 1 João capítulo 1, versículo 5, parte B, concordando, fazendo coro com todos esses textos que nós citamos, escreve que Deus é luz e que não há nele treva nenhuma. Mas, já que nós dissemos que Deus não compactua com o mal, não é isso? Já que nós afirmamos isto, então é necessário definirmos o que queremos dizer aqui com o mal. Nós entendemos, meus irmãos, que o mal, obviamente, é algo real, é algo que existe, está aí para todos nós vermos todo dia, toda hora e todo momento. Então, o mal é algo real, mas é algo desprovido de substância em si mesmo e de si mesmo. E, portanto, o mal, ele pode ser visto como a ausência ou a privação do bem, ou, em outros termos ainda, ele pode ser visto como uma corrupção de algo que é bom. Normalmente os estudiosos ilustram esse ponto através de dois exemplos. Entre outros, existem vários outros, mas dois dos mais comuns são a cárie, que depende do dente para existir. Não existe cárie sem dente. Alguém já ouviu falar sobre cárie sem dente? A cárie pressupõe a existência do dente. Assim como nós temos a ferrugem, que pressupõe a existência do ferro. Não existe ferrugem sem ferro. Então, meus irmãos, em ambos os casos, tanto a cárie quanto a ferrugem não possuem existência própria, mas dependem parasitariamente do dente do ferro para existirem. Sem o dente, sem o ferro, nem a cárie, nem a ferrugem existem. Então, do mesmo modo, da mesma forma, nós podemos afirmar que, em primeiro lugar, o mal não existe em si mesmo, mas ele é uma corrupção, uma deterioração do bem, do bom, daquilo que Deus criou originalmente bom, bem, perfeito, belo e assim por diante. E sendo assim, Deus ele não criou o mal. Nós podemos, inclusive, resumir esse tipo de posicionamento teológico, filosófico e bíblico através do seguinte raciocínio. Primeiro ponto, Deus criou toda a substância. Segunda premissa, o mal não é uma substância, mas é uma privação ou uma corrupção em uma substância. Logo, a conclusão é que Deus não criou o mal. Mas, em segundo lugar, o mal ele não pode ter origem em Deus, porque ao término da sua criação, Deus viu tudo quanto fizera e ele diz que tudo que ele fizera era muito bom, em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Além do mais, como nós dissemos agora há pouco, o mal não habita com o Senhor, porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Bem, mas se Deus não criou o mal, você talvez esteja se perguntando, então de onde o mal, afinal de contas, veio? Se Deus não criou, mas ele está aí, ele teve algum tipo de origem, ele deve ter vindo de algum lugar, de alguém, de algum contexto, em algum momento da história. Então nós poderíamos responder de forma básica e breve que o mal, ele surgiu a partir do mau uso da liberdade concedida por Deus aos anjos e aos homens. Não da liberdade em si, mas do mau uso desta liberdade. Tanto o mal moral, isto é, o mal que o ser humano pratica contra si mesmo, como também pratica contra o seu semelhante, como também o mal natural, ou seja, o mal que não é resultado direto das ações humanas, tais como furacões, maremotos, terremotos e tufões. Esses dois tipos de males devem a sua presença neste mundo, em última análise, ao pecado, o qual, por sua vez, só tornou-se possível graças ao mau uso da liberdade angelical e humana permitido por Deus. Ok? Mas, se é assim, você talvez possa perguntar ainda, por que Deus permitiu que o mal entrasse em nosso mundo? Por que ele permite? Sendo que ele é bom, sendo que ele é luz, e sendo que nele não há treva nenhuma, por que então, afinal de contas, Deus permite o mal no mundo? Tanto o mal natural quanto o mal moral.
furacões, desastres, acidentes, maremotos, terremotos, embora essas realidades não sejam tão claras no nosso país, graças a Deus por isso, mas os males morais estão aí, não é isso? Assassinatos, corrupção, pedofilia, roubos, assaltos, mortes, doenças e tantas outras coisas. Por que Deus permite tudo isso? Bem, eu diria que Deus permitiu a entrada do mal no mundo por pelo menos duas razões, entre outras. Pelo menos duas razões. Primeira razão, Deus permitiu que o mal entrasse em nosso mundo porque Ele, Deus, entendeu que seria melhor criar um mundo como este, onde as suas criaturas fossem significativamente livres, mesmo sabendo que o uso de tal liberdade poderia dar origem ao mal e deu origem ao mal, do que criar um mundo onde as suas criaturas não fossem significativamente livres. Deus poderia, por exemplo, criar um mundo onde as suas criaturas apenas o obedecessem e nunca transgredissem a sua lei? Você talvez já deve ter se perguntado, Deus não poderia ter criado um mundo onde apenas houvesse obediência? Onde apenas todos dissessem sim a Ele, à sua lei, à sua palavra, aos seus valores, às suas regras, aos seus aspectos morais? Deus não poderia criar esse mundo? Mas é claro que poderia. Mas nesse caso, as suas criaturas jamais desfrutariam de liberdade real. Porque elas apenas diriam sim para Ele, nunca diriam não. Um mundo onde as pessoas são realmente livres, isto não pode existir. Porque mais cedo ou mais tarde as pessoas poderão fazer mau uso da sua liberdade, como Adão e Eva fizeram, como Lúcifer, assim chamado na tradição cristã, também o fez, e portanto é que ocorreu a queda na nossa história angelical e humana. Mas uma segunda razão é a seguinte: Deus permitiu que o mal entrasse em nosso mundo porque Ele, que é onissapiente, Ele que sabe de todas as coisas, Ele sabe como extrair do mal um bem maior. Deus só permite o mal, porque de um modo que eu e você não saibamos, Ele sabe como extrair um bem maior de um mal ou de determinados males. Eu e você não sabemos como fazer isso, mas Deus sabe. Aliás, isso que eu estou dizendo é bíblico. Nós vemos isso, por exemplo, na belíssima e dramática história de José ali entre os patriarcas. No final do livro de Gênesis, no famoso capítulo 50, versículo 20 de Gênesis, José diz o seguinte para os seus irmãos, preste atenção no que José diz. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Aí ele continua, porém, Deus o tornou em bem. O mal que vocês praticaram, Deus o transformou em bem. Com que propósito? José explica. Para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida, no contexto do Egito Antigo. Então ele está dizendo, vocês pecaram, vocês tiveram inveja de mim, vocês tramaram contra mim, vocês me venderam ali no Egito, mas Deus usou o mal de vocês que Ele não criou, não foi Ele quem criou esse mal que vocês praticaram, mas Deus o instrumentalizou para o meu bem e para o bem de toda uma civilização no contexto antigo. Meus irmãos, Deus permite o mal porque Ele pode extrair um bem maior dele. Portanto, embora Deus não seja o autor do mal, embora Ele não seja o autor do pecado e não compactue com o mal e com o pecado, todavia Deus o permite porque Ele sabe como extrair do mal um bem maior. E isso nós sabemos no dia a dia como funciona. Quer ver só, alguns aqui entre nós são pais, não é isso? Pais e mães. Bem, assim como um pai terreno que permite que o seu filhinho sofra a dor da picada da injeção, da agulha, porque ele sabe que o seu filhinho ficará curado ao tomar aquele medicamento, da mesma forma, o nosso Pai Celestial, Ele permite que muitos males nos acometam, porque Ele sabe como extrair um bem maior a partir desses males. Deus sabe como fazer
as coisas. Ele sabe porque permite certos acontecimentos, muitas vezes negativos, muitas vezes tristes, muitas vezes decepcionantes, angustiantes, adversos, que tiram o nosso sono, que complicam a nossa vida, que tiram a nossa paz. Ele sabe porque permite, porque Ele, somente Ele, sabe como extrair um bem maior a partir de males que eu e você cotidianamente experimentamos na nossa vida. E nós louvamos a Deus por isso, porque Ele é sábio em todos os seus caminhos, incluindo aqueles caminhos que mais nos parecem verdadeiros descaminhos. Portanto, meu irmão, ouse confiar em Deus. Creia em Deus, espere em Deus, deposite não uma nem duas, mas todas as suas fichas em Deus, acredite em Deus, na palavra de Deus, porque Ele sabe o que faz, ou o que permite que aconteça na minha e na sua vida. Ele sabe o que é melhor para a sua história, para os seus desígnios, para os propósitos dEle, e isso pode envolver, e frequentemente envolve, a permissão para o mal nesse mundo criado por um Deus absolutamente bom. Não se esqueça, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Terceira verdade, o nosso discurso, eu aprendo com João, terceira verdade entre as 7, terceira verdade, o nosso discurso deve estar alinhado com a nossa conduta. O nosso discurso deve estar alinhado com a nossa conduta. 1 João 1,6. Se dissermos, olha o discurso, que temos comunhão com Ele e, olha a conduta, andarmos em trevas, o que acontece? Mentimos e não praticamos a verdade. João está dizendo, se você diz uma coisa e vive outra, a sua vida é uma mentira. A sua vida é um engano. Você diz que tem comunhão com Ele, mas anda em trevas, vive uma vida que desagrada a Deus, faz coisas continuamente que desagradam a Deus e você sabe que está desagradando, você é uma fraude, você é uma propaganda enganosa, você é um estelionatário da fé, você está mentindo, a sua vida é um engano. Eu aprendo, meus irmãos, com João, que aquilo que eu digo deve estar alinhado com aquilo que eu vivo. Em outras palavras, a nossa ortodoxia deve estar alinhada com a nossa ortopraxia. Os nossos pensamentos corretos, eles devem estar alinhados com uma conduta e vivência igualmente corretas. Não adianta nada nós crermos nas doutrinas corretas e termos uma conduta errada. Há um ditado popular muito conhecido, que já se tornou clichê, mas que é verdadeiro, né? Não é porque ele é popular que ele será necessariamente falso. Mas há um ditado popular muito conhecido que diz, aquilo que você é soa tão alto que eu quase não consigo ouvir o que você diz. Não é isso? Aquilo que você é soa tão alto que eu quase não consigo ouvir o que você diz. Porque aquilo que você diz é uma coisa totalmente distinta daquilo que eu vejo que você é. O nosso comportamento, meus irmãos, ele é muito mais eloquente do que as nossas palavras. O nosso comportamento é muito mais eloquente do que as nossas palavras, do que o nosso discurso. Aliás, querem ver só uma coisa? Vamos usar um exemplo bíblico disso? É importante nós falarmos as coisas e as exemplificarmos, especialmente por meio das Escrituras, não é? Então, olha só, um dos maiores discursos, uma das maiores pregações de Jesus foi aquela que ele pregou sem dizer uma palavra, mas por meio das suas lágrimas. Uma das mensagens mais poderosas de Jesus, e que os judeus perceberam, vieram por meio do seu choro. Como assim, pastor? Permita-me que explique isso melhor para você. Assim que Lázaro morreu, e Jesus foi ao seu local aí, ao local do seu sepulcro, João 11:35, que é um texto muito famoso da Bíblia, diz que Jesus chorou. Não é isso? João 11:35, Jesus chorou. E você sabe qual foi a reação dos judeus ao verem o choro de Jesus? Ele não disse nada, ele apenas olhou para Lázaro, era o seu amigo e ele chora. Sabe a reação dos judeus? João 11:36, está no versículo seguinte. Disseram, pois, os judeus,
vede como, entre aspas, Jesus o amava. Ele não disse nada, eles viram ele chorando e falaram, olha como ele amava Lázaro. Perceba que as lágrimas de Jesus, e não apenas as palavras de Jesus, demonstraram aos judeus que Jesus amava a Lázaro. Jesus chorava com os que choravam e se alegrava com aqueles que se alegravam. Ele tinha um negócio, meus irmãos, muito em falta hoje, que se chama empatia. Empatia. E a empatia, meus irmãos, é a capacidade de se identificar com o outro, de sentir o que o outro está sentindo. Dito de outra forma, nós podemos dizer que ter empatia é se colocar no lugar do outro. E sendo assim, não adianta nada você pregar sobre o amor se você não ama. Não adianta nada você discursar sobre o perdão se você que tem que perdoar não perdoa. Não adianta nada você ensinar sobre a santificação se você não se santifica e vive uma vida de pecados. E não adianta nada você proclamar sobre o caráter cristão se você vive enganando todo mundo e vive passando a perna em todo mundo. Desse modo, o nosso discurso, ele deve estar alinhado à nossa conduta, à nossa vida. Amém, meus irmãos? Esse ponto é absolutamente importante. Ele é absolutamente importante. Eu disse na pregação anterior, no outro domingo, e repito aqui, que nós cristãos, muitas vezes, sem generalizações, é claro, somos o pior marketing. Somos o pior marketing da causa de Jesus. Somos a pior publicidade, a pior propaganda. Não é o nosso Cristo, mas é a nossa conduta que pouco parece nos assemelhar ao Cristo em quem nós dizemos crer. E João segue essa mesma lógica. Ele vai justamente trabalhar esse ponto. O nosso ensino deve estar de acordo com a nossa conduta. Isso nos leva a uma quarta verdade, que é a seguinte: não há pecado, não existe pecado, por maior que seja, que quando confessado e abandonado, não possa ser perdoado por Deus. Não há pecado, por maior que seja, que quando confessado e abandonado, não possa ser perdoado por Deus. Versículo 7, 1 João 1, 7. Mas, se andarmos na luz, olha lá, já presume-se que alguém que é crente, está se santificando, está vivendo a vida que agrada a Deus. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, lembram-se? Deus é luz e nele não há treva. Então, se eu tenho comunhão com Deus, eu ando na luz e não ando nas trevas. O raciocínio de João é muito lógico. Deus é luz e nele não há treva. Se eu amo a Deus e tenho comunhão com Deus, eu também vou buscar seguir a luz e não as trevas, por mais que eventualmente aqui e ali eu peque. Então, esse ponto é absolutamente importante. 1 João 1,7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Olha lá. Sabe uma das formas que eu demonstro de estar na luz e não estar nas trevas? É quando tenho comunhão com meu irmão. Quando eu respeito meu irmão. Quando eu trato meu irmão com carinho, quando eu vejo no meu irmão a imagem e semelhança de Deus nele, quando eu trato de fato com apreço que ele merece, não em si mesmo, mas porque a imagem e a semelhança de Deus estão nele, a graça de Deus está nele. João diz que se nós tivermos comunhão uns com os outros, então nós estamos nele na luz. E o texto continua, final de 1 João 1,7. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Todo pecado. Existe uma história muito conhecida que às vezes nós mencionamos, muito conhecida sobre Martinho Lutero, apesar de não poder ser comprovada quanto à sua historicidade, né? Nós não sabemos se essa história de fato ocorreu ou é mais uma lenda no contexto protestante, mas a história sobre Martinho Lutero e o sonho que ele possivelmente teve, é muito instrutiva e muito ilustrativa acerca da verdade bíblica, segundo a qual os cristãos já foram perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Conta-se que Martinho Lutero
sonhou que estava diante do trono do juízo de Deus, e essa história tem várias vertentes, várias ramificações, pode ser contada e encontrada de várias formas, vou citar apenas uma delas, tá? Talvez você encontre em outros livros, ou na internet, ou em outros contextos, ela contada de forma ligeiramente distinta, porque ela tem várias nuances. Mas, conta-se que Martinho Lutero estava diante do trono do juízo de Deus, e que nesse sonho Satanás apresentava diante de Deus uma longa lista contendo um registro minucioso, detalhado dos incontáveis e terríveis pecados cometidos por Lutero. Então, em um determinado momento, o acusador ele começou a argumentar diante de Deus: este homem, referindo-se a Lutero, ele não pode estar aqui no seu reino, porque ele transgrediu as suas leis diversas vezes, portanto ele merece a morte, ele não pode entrar no céu, porque apenas os fiéis e obedientes entram no céu e vivem aqui. Depois de ouvir isso, Lutero, então, segundo essa história, ele ordena a Satanás que tirasse a mão da frente da lista que ele trazia, porque Satanás começa a contar todos os pecados dele, mas tampa uma parte da lista com a sua mão, para que ninguém visse o que estava escrito ali. Então, Lutero, ele chega para Satanás e ordena que ele tire a mão da lista, mas Satanás ele responde: não, eu não vou tirar a mão da lista e vou ficar com ela assim. Lutero, então, ele insiste novamente para que Satanás tirasse a sua mão, melhor dizendo ali, da frente da lista, e mais uma vez o diabo recusou. Então Lutero, por fim, deu uma ordem: em nome de Jesus Cristo, Satanás, tire a sua mão desta lista. Então Satanás tirou a sua mão daquela lista e estava escrito por debaixo da sua mão o seguinte: o sangue de Jesus Cristo purificou Martinho Lutero de todos os seus pecados. Como eu disse, nós não sabemos se essa história é verdadeira ou fictícia, mas seja lá o que for, fato é que ela nos ensina uma importantíssima verdade bíblica. Não existe pecado, por maior que seja, que quando confessado e abandonado não possa ser perdoado por Deus. Aliás, é isso que Provérbios 28:13 diz, não é isso? Um dos textos mais importantes da Bíblia. Eu acho que todo cristão deveria, claro que toda a Bíblia é importante, né, meus irmãos? Toda ela, não apenas partes dela. Mas todos nós cristãos, preste bem atenção no que eu vou te dizer, porque muito da sua e da minha saúde espiritual dependerá disso. Preste bem atenção disso. Grife Provérbios 28:13 na sua Bíblia. E com frequência eu te aconselharia a ler esse texto. Ele sempre vai te puxar para a terra quando você está achando que é o tal, quando você estiver vivendo uma vida desenfreada em pecado, fazendo aquilo que desagrada a Deus. Lembre-se sempre de Provérbios 28:13, que diz o seguinte: o que encobre as suas transgressões, que joga elas para debaixo do tapete, em outra linguagem, nunca prosperará. Você vive uma vida de pecado e sempre vive escondendo os seus pecados. Nunca prosperará. Mas, olha só, tem a parte B. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Se você vive escondendo os seus pecados para debaixo do tapete, nunca você vai prosperar. Até fisicamente pode ser que as coisas deem certo. Poxa, cresci, estou ganhando um melhor salário, consegui uma empresa, troquei de carro, mudei de casa. Aparentemente as coisas podem estar bem, mas isto não significa prosperidade de fato real diante de Deus. A prosperidade real diante de Deus é uma pessoa arrependida dos seus pecados, que os confessa, que os abandona e que busca viver uma vida que agrada a Deus. Esse ponto é importante. Portanto, meus irmãos, confessemos os nossos pecados e os abandonemos, e certamente nós alcançaremos a misericórdia divina. É isso que nós aprendemos no texto bíblico. Isso nos levará a uma quinta verdade. Eu quero mencionar aqui para vocês uma quinta verdade, que é a seguinte: a não admissibilidade do pecado, quer dizer, quando alguém não admite que peca, a não admissibilidade do pecado por parte do pecador é em si mesma um pecado.
Quando o sujeito diz que não peca, acabou de cometer um pecado, ao dizer que não peca. Porque todos nós somos pecadores. Vejamos o que diz 1 João capítulo 1, versículos 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, o que diz João? Enganamo-nos a nós mesmos. Lembrando que João está escrevendo para uma igreja ou igrejas. Ele não está escrevendo para ímpios. Ah, pastor, eu sei que ímpios pecam. Não é só ímpios. Cristãos também. Ele está escrevendo para crentes. Mais uma vez, para mim e para você. Não faça de conta que esse texto não é para você. Ele é muito para você. Ele é totalmente para você. E para mim também. Para nós. Então, olha lá. Leia como se fosse para você, porque é para você. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10, ele bate na mesma tecla. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Por quê? Porque na palavra dele nós aprendemos que nós pecamos, que todos pecaram. Todos. Não alguns, todos. O filósofo alemão, tem um filósofo chamado Friedrich Nietzsche, que na sua obra, aliás o nome já denuncia, né, na sua obra chamada O Anticristo, no capítulo 49, ele disse que o pecado não existe. Nietzsche disse que o pecado não existe, que é invencionice humana, é invenção dos religiosos para manipular a fé das pessoas e para dominar as pessoas, mas pecado é uma invencionice religiosa, isso não existe. Olha o que ele diz, na obra O Anticristo, no capítulo 49. O pecado foi inventado contra a perda dos sacerdotes de seu controle sobre as pessoas. Então, os sacerdotes, vamos estender o pensamento de Nietzsche, né? Sacerdotes, pastores, bispos, clérigos, líderes religiosos, enfim, inventaram um pecado para poder levar as pessoas ali na rédea curta, manipular a sua fé e, portanto, de alguma forma se dar bem sobre elas. É o pensamento de Nietzsche, não é meu e não é bíblico. Claro. E além disso, Nietzsche continua dizendo o seguinte, olha o que ele vai dizer. O pecado foi inventado para impedir a ciência, o avanço ali do conhecimento, né? Para impedir a cultura, para impedir toda elevação e enobrecimento da humanidade. Os sacerdotes governam através da invenção do pecado. Vocês perceberam como esse pensamento é nocivo? É mais uma heresia da nossa época. O pecado não existe, ele é invenção das pessoas. Não é algo real. Mas, meus irmãos, contra Nietzsche, nós afirmamos, o pecado existe. Ele é real. E é real porque está nas Escrituras e nós cremos naquilo que as Escrituras dizem. O pecado não é uma invenção humana criada para atrapalhar o crescimento da humanidade ou para favorecer o domínio da religião sobre as pessoas. O pecado é a transgressão das leis de Deus ou é a falha humana no sentido de não viver de acordo com essas leis. Paulo disse, como nós mencionamos agora há pouco em Romanos 3:23, que todos pecaram. Ele não disse que apenas alguns pecaram. E ele também não ensinou que o pecado é uma invenção humana criada por religiosos para manipular as pessoas. Paulo diz que todos nós pecamos e que, portanto, todos nós precisamos ser perdoados de Deus. Nós carecemos de Deus, da sua presença, da sua restauração e do seu divino perdão. Por isso, quando nós não admitimos que pecamos, nós estamos aí mesmo exatamente pecando. Nós temos que reconhecer, temos que admitir que somos pecadores e que, portanto, nós precisamos de Deus e do seu perdão. E o apóstolo João nos ensina isso, esta verdade nesse texto. Talvez você possa sair desta manhã, deste culto, com muitas incertezas e dúvidas. Mas não saia daqui tendo no seu coração a dúvida quanto a você ser ou não pecador. Porque eu e você somos definitivamente pecadores. Não saia daqui nesta manhã com essa dúvida. Eu sou pecador.
eu sou pecadora e preciso profundamente de Deus e do seu gracioso perdão. Amém? Esqueça de qualquer outra coisa, talvez, que eu tenha dito, mas lembre-se de que você é pecador, mas que existe um Deus que provisiona remédio para o nosso pecado, e este remédio é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Creia nisso e viva isso na sua vida. Isso nos conduzirá a uma sexta e penúltima verdade nesta manhã. E a sexta verdade é a seguinte: os cristãos, sexta e bendita verdade, como as outras também são, os cristãos possuem um incomparável advogado junto ao Pai. João começa descrevendo várias situações complicadas de cristãos que têm comunhão com Deus, que podem não ter, que podem viver uma coisa, pregar outra, mas ele diz, há uma solução para isso tudo. Se você confessar os seus pecados, se arrepender, abandoná-los, como mencionamos, Provérbios 28:13, tem que estar marcado na sua Bíblia. Ele diz, nós temos um remédio. 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A intenção é que as pessoas não pequem, não vivam uma vida de pecado. É claro que mais cedo ou mais tarde nós pecamos porque temos uma natureza pecaminosa, mas isso não é desculpa, não é justificativa, não deve servir de álibi, de argumento para viver uma vida de pecado desenfreado, não é isso. Então, 1 João 2,1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos um advogado. Nós temos alguém para nos defender. Se é que nós cremos nele, no seu sacrifício, em tudo aquilo que ele fez por nós. Nós temos alguém para nos defender. Jesus, ele é chamado aqui de advogado. E a palavra advogado mencionada neste versículo, nós sabemos, é derivada do grego parácletos, que significa advogado, ajudador, intercessor, auxiliador. Na literatura rabínica, a palavra parácletos, ela podia referir-se a uma pessoa que oferecia auxílio legal a outrem, uma pessoa versada nas leis e que ajudava a outra pessoa, ou a uma pessoa que simplesmente intercedia em favor de outra. Mas no caso do presente versículo, a palavra parácletos, ela significa, sem dúvida, advogado de defesa. E esta palavra, por sua vez, ela é oriunda de duas palavrinhas gregas muito importantes para nós entendermos aqui o contexto de forma geral. Ela é derivada da preposição para, ao lado de, junto a, e do adjetivo kletos, que por sua vez vem de um verbo grego kaleo, que quer dizer chamar, kletos, chamado. Sendo assim, em termos etimológicos, parácletos era o nome dado a alguém que era chamado para estar ao lado de outrem, com o propósito de ajudá-lo nas suas necessidades. Irmãos, nós temos um advogado de defesa que nos ajuda nas nossas necessidades. Quando Satanás quis prejudicar Pedro, foi o nosso divino advogado de defesa que entrou em ação e intercedeu por ele. Nós lemos isso naquele conhecido texto de Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32, que diz o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Meus irmãos, encaremos os fatos. Se nós estamos em pé hoje, é porque o nosso divino advogado de defesa, Jesus Cristo de Nazaré, intercedeu por nós. Se nós somos abençoados hoje, é porque Ele defendeu a nossa causa. Por isso, não se esqueça de que nós cristãos temos um incomparável advogado de defesa junto ao Pai, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a minha e a sua defesa. Finalmente, a sétima e última verdade. Mais uma vez, bendita verdade, como todas as outras. A sétima e última verdade que eu aprendo nesse texto é que Jesus é a propiciação pelos pecados de toda a humanidade. Jesus
é a propiciação. Já vamos explicar isso. Pelos pecados de toda a humanidade. 1 João 2,2, o último versículo da nossa passagem, diz o seguinte, 1 João 2,2. E ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, dos filhinhos, que ele mencionou no versículo 1 João 2,1. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A palavra traduzida aqui como propiciação, ela é derivada do grego hilasmos, que traz consigo, parece-nos, o conceito duplo de expiação e de propiciação. Esses conceitos são muito importantes e frequentemente os crentes acabam meio que se embananando com esses termos, por isso que é importante explicá-los. A expiação diz respeito a uma coisa, o pecado. Já a propiciação diz respeito a uma pessoa, Deus. Expiação, pecado. Né? Jesus, ao morrer na cruz pelos nossos pecados, ele expia, ele remove os nossos pecados. E nesse contexto, Deus se torna propício para com o pecador arrependido. Então, mais uma vez, a expiação diz respeito a uma coisa, o pecado que é removido. Já a propiciação diz respeito a uma pessoa, Deus, que é apaziguado na sua ira contra o pecador que vive uma vida impenitente diante dele. Isso significa, meus irmãos, que a morte de Cristo na cruz pela humanidade teve o propósito duplo de expiar o pecado, de remover o pecado e, desse modo, apaziguar a ira de Deus contra o pecador. Então, num sentido horizontal, a morte de Jesus provisionou a remoção dos pecados do mundo, ela provisionou. E num sentido vertical, a morte de Jesus apaziguou a ira de Deus contra os pecadores, no caso, crentes, de fato arrependidos neste sentido. E desse modo, se hoje nós temos vida espiritual, isso só foi possível porque Jesus doou seu precioso sangue na cruz por nós. E nós o louvamos e o adoramos por isso. E aqui eu gostaria de te dizer algo simples, mas profundo. Meus irmãos, a maior de todas as doações de sangue da história não ocorreu em um hospital e nem tampouco em um banco de sangue, mas ocorreu na cruz, no Calvário, a maior de todas as doações de sangue da história por mim e por você e pelos pecados do mundo. Eu quero terminar essa nossa mensagem dizendo que a palavra mundo, ela ocorre 23 vezes ao todo em 1 João. E em aproximadamente 82,6% dessas ocorrências, o que corresponde mais ou menos a 19 casos, a palavra mundo, ela tem um sentido hostil à igreja. Hostil. Somente em 4 textos desses 23, 19 trazem esse sentido hostil, e somente 4 desses textos, neles, é que o termo mundo, ele não adquire essa conotação de hostilidade à igreja. Isto significa que quando João afirma que Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo, ele está dizendo que a morte expiatória de Jesus, nesse contexto todo que nós vimos, ela foi destinada para toda a humanidade, não apenas para uma parte dela. Em outras palavras, Jesus não morreu apenas por um grupo específico, e eu diria sortudo de pessoas, mas ele morreu por toda a humanidade pecadora, ele morreu por mim e morreu por você. Entretanto, meus irmãos, para que os benefícios salvíficos da morte de Cristo, eles possam ser aplicados em mim e em você, nós precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Creia nele e no seu sacrifício, e você, pela graça de Deus, será salvo. Amém? Eu quero concluir essa mensagem dizendo que hoje nós aprendemos 7 importantes verdades cristãs a partir de 1 João, capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 2. Em primeiro lugar, nós vimos que a mensagem de Deus tem origem em Deus e deve ser transmitida com fidelidade.
Em segundo lugar, aprendemos que Deus não compactua com o mal, Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Em terceiro lugar, nós observamos, nós verificamos que o nosso discurso, ele deve estar alinhado com a nossa conduta. Em quarto lugar, descobrimos que não há pecado, por maior que seja, que quando confessado e abandonado, não possa ser perdoado por Deus. Ok? Em quinto lugar, nós notamos que a não admissibilidade de pecado por parte do pecador é, em si mesma, um pecado. Em sexto lugar, nós constatamos que os cristãos possuem um incomparável advogado de defesa junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E em sétimo e último lugar, por fim, nós também tomamos conhecimento do fato de que Jesus é a propiciação pelos pecados de toda a humanidade, pelos meus pecados, pelos teus pecados e pelos pecados de todos aqueles que assistirão depois esse vídeo. Jesus morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por toda a humanidade, sem exceção. Mas para que sejamos beneficiados com a sua salvação, ele mesmo criou uma condição para isso, estipulou uma condição para isso. E essa condição envolve arrependimento e fé nele. Arrependimento e fé estes possibilitados apenas pela graça de Deus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, que Ele abençoe a sua família, que Ele abençoe o seu relacionamento com Ele. E não nos esqueçamos de que se nós pecarmos, e eu desconfio que nós pecaremos um bocado, nós temos um advogado de defesa junto ao Pai. Ele fez a maior de todas as doações de sangue da história, por mim e por você. E a Ele toda a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esse momento. E vamos lhe pedir que estas 7 verdades estejam presentes em nossa vida. Amém? Irmãos, aqui nós temos um grupo de pecadores reunidos. Não temos um santo falando para pecadores. Temos pecadores, todos nós, santificados por Cristo e em Cristo e pelo sangue de Cristo, mas que carecem continuamente da graça maravilhosa de Deus. Hoje falar sobre pecado, dependendo da igreja, esse é um assunto não muito bem visto, não muito bem quisto, não muito agradável, não muito palatável. As pessoas querem ouvir muito sobre vitória financeira, espiritual, arrebatamento, avivamento. Eu não estou dizendo que arrebatamento, avivamento e outros temas não sejam bíblicos e não sejam legítimos, não estou dizendo nada disso. Mas o que eu estou dizendo é que aquilo que é mais importante na nossa vida, que envolve o nosso relacionamento com Deus, e a eternidade positiva ou negativa no céu ou no inferno, o que há de virá disso, nós acabamos colocando de escanteio. Não há nada mais importante na minha vida e na sua vida. Não existe nada mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. É mais importante do que tudo. Outras coisas são importantes, mas não são igualmente importantes. Sua família é importante? É óbvio. O seu casamento, o seu trabalho, as suas aspirações, os seus sonhos, tudo isso obviamente é importante, mas não há nada que supere a importância do fato de que eu e você, enquanto pecadores, precisamos de Deus. Deus não precisa de nós. Ele nos usa, quando nos usa, por um mero ato de graciosidade, generosidade, não porque ele necessite. Se ele é Deus, ele não necessita de absolutamente nada. Quando eu digo nada, nada é nada mesmo.
Nada. Ele não precisa de nós. Nos usa, nos abençoa, quis compartilhar a sua criação conosco porque Ele é gracioso, porque Ele é benévolo, porque Ele é bom, porque Ele é luz e nele não há treva nenhuma. É por isso. Não porque Ele precise disso. Mas nós precisamos dele. Eu gostaria que você saísse desta manhã com esse pensamento muito claro na sua mente. Eu preciso do Senhor. Eu preciso ser perdoado pelo Senhor. Deus, me ajude. Eu estou dizendo para todos nós, para mim em primeiro lugar. Senhor, me ajude a não empurrar os meus pecados para debaixo do tapete. Como Provérbios 28:13 diz. Me ajude a confessá-los e abandoná-los, porque eu quero alcançar a sua misericórdia. O verdadeiro sinônimo de arrependimento é quando nós abandonamos aquelas práticas que desagradam a Deus. Deus conhece a minha vida, meu irmão. Conhece a sua. Conhece a minha vida melhor do que a minha esposa, do que a sua esposa, o seu marido, do que o seu psicólogo, do que aquele seu amigo confidente. Deus nos conhece melhor do que a nós mesmos, do que tudo e todos. E Ele nos conclama nesta manhã para que nos arrependamos dos nossos pecados. Admitamos que temos pecado, porque senão nós enganamos a nós mesmos e fazemos a Ele mentiroso. 2 erros graves. Quando você acha que não peca, você está se enganando. E segundo, você está dizendo que Deus é mentiroso, porque Ele na Bíblia, na palavra dele, diz que eu e você pecamos. Então quando você diz que não peca, você está dizendo Deus mentiu. E pelo que eu saiba, Ele não mente. Não é isso que diz o texto bíblico? Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Feche os teus olhos. Vamos orar a Deus. Pai, eu quero te agradecer nesta hora. Pela sua bondade, por tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor nesta manhã. Ah, Senhor, que texto maravilhoso é este de 1 João que nós pudemos ler e sobre o qual pudemos meditar nesses breves instantes, nesse dia. Eu não sei o que os meus irmãos e irmãs talvez estejam experimentando ou situações pelas quais estejam eventualmente passando neste momento. Mas eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor sonde os nossos corações, as nossas mentes. Vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno, o caminho do Senhor, o caminho do céu, o caminho da sua palavra. Perdoa os nossos pecados, ó Senhor, que por sinal são muitos. Eu sei que eu sou um miserável pecador diante de Ti. E eu sei que eu preciso da sua graça. Eu preciso do seu amor. Eu preciso da intercessão maravilhosa do teu filho Jesus, como ele intercedeu por Pedro, ali no texto de Lucas 22 que mencionamos. Nós também precisamos da intercessão de Jesus hoje. Nós precisamos desse nosso bendito, santo e único advogado de defesa. Ajude-nos, Senhor. Perdoe os nossos pecados. Ajude-nos a não colocá-los, a empurrá-los para debaixo do tapete. Ajude-nos a não querermos esconder aquelas nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros que estão claros e patentes diante dos teus olhos. Perdoe os nossos pecados nesta manhã. Restaure-nos, ó Pai, nosso vigor espiritual, a nossa esperança em Ti, a nossa fé e fidelidade em Ti. Ajude-nos a não vivermos apenas de falsos discursos, como Tiago nos ensina, porque quando assim fazemos, nós nos enganamos, mas ajude-nos para que os nossos discursos sejam compatíveis com a nossa vida, com a nossa conduta. Ajude-nos a não sermos uma propaganda enganosa do Evangelho, mas a sermos sal da terra e luz do mundo. Obrigado por tudo. Fique conosco e nos abençoe, Pai, por favor. É o que nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.